Está no ar. Uma palavra de paz, esperança e fé com RC Neto. Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Como nós prometemos durante todos esses dias, e ontem fizemos uma live anunciando a live de hoje. Uma live diferente das que nós temos feito ao longo desses 2 meses que a gente retornou após o período da pandemia que a gente parou com as nossas transmissões, pelo menos transmissões com participação. E a gente prometeu que hoje estaria aqui para conversar com o Dr. Edson Bichara, um especialista que acredito que tem muita coisa para nos orientar a respeito de problemas de saúde, de questões que envolvem o nosso dia a dia. Nós estamos aguardando nossos amigos aí chegarem, né? Eu sei que tem muita gente entrando agora, muita gente recebeu o link agora, e ainda vai entrar, alguns vão entrar no computador, outros vão através do celular, tablet, e a gente dá um tempinho para que as pessoas comecem a chegar. Lembrando que a gente está com transmissão no Facebook, no RC Neto, na nossa página, RC Neto Fanpage, no nosso YouTube, RC Neto Channel, no nosso Twitter, RC Neto Gospel, e também RC Neto Gospel no Twitch. Twitter e Twitch, são duas plataformas diferentes. Nós estamos hoje transmitindo para 5 canais, especialmente para o Facebook e o YouTube. Eu sempre aconselho as pessoas a ter mais intimidade com a sua rede social, que fique lá, né? Se você tem mais intimidade com o YouTube para assistir transmissões, então permaneça no YouTube. Se você tem mais intimidade em lidar com o Facebook, então fique no Facebook, certo? O importante é que você esteja participando da nossa live, da nossa transmissão. Ontem, muitas pessoas nos perguntaram se o doutor ia tratar de questão de consulta, de data de consulta em Bocajuba. Eu disse que sim, claro, né? Ele está em nossa cidade e, pelo que eu percebi nas redes sociais, ele vai estar, sim, trabalhando, dando consulta aqui, não sei quantos dias, ele vai falar sobre tudo isso aqui daqui a pouco com vocês, tá? Ele já está com a gente. Eu vou colocar ele aqui para dividir, olha aqui, tá vendo? Está aí. Esse rapaz bonito, jovem, né? Eu sou só mais bonito do que ele. Mais bonito ele é. Somos todos bonitos. Com todo respeito à sua esposa que está aqui. Ela está presente aqui. Ela está presente porque não quer aparecer. O doutor Edson já está com a gente. É um prazer receber você aqui, meu amigo. Eu disse ontem que eu sempre fui muito amigo do seu pai, da sua mãe. E vi crianças, sou um pouquinho mais velho que você. Eu vi você criança, menino, 2 anos, 3 anos, crescendo. E é claro, a gente vai casando, a gente vai mudando de bairro, vai mudando de cidade, às vezes, e perde aquela aproximação, né? Aquele contato. Eu, há muito tempo,
não tinha contato do Dr. Edson. E, por felicidade, eu vi o anúncio dele no Facebook, nas redes sociais aí, sobre o atendimento que ele vai prestar em Mocajuba, e eu me interessei e entrei em contato com ele pelo Facebook, pedi o WhatsApp dele, pelo Messenger, e ele me passou o WhatsApp dele. Ele disse assim, eu tenho uma ideia. Eu falei para ele, tenho uma ideia de a gente fazer um programa aí, eu faço trabalho com tradição e tal, e a gente fazer uma transmissão para você falar do seu trabalho, da sua atividade médica, enfim, ele é um profissional, né, especialista na área de neurologia, é isso, né, doutor? Sim. Neurologia, especialista nessa área, e eu sei que talvez o problema que você hoje esteja aí sentindo, mas, poxa, eu não sabia que era especialidade que cuidava disso, vai saber agora, vai ficar sabendo agora, né? Vai ficar sabendo agora através do Dr. Edson. A gente vai conversar um pouquinho antes sobre a vida dele, as dificuldades para ele poder hoje estar aonde ele chegou, enquanto as pessoas vão chegando para participar da nossa live, né? As pessoas vão compartilhando o link e aí aos poucos vai chegando a galera aí para participar com a gente. Nós temos o apoio aí do Grupo Serrão, nós temos o apoio da minha amiga Luciana Contabilidade, Souza Contabilidade, meu amigo vereador Wilson Pantoja, Top Music, os nossos anunciantes estão passando aí no nosso telão de LED, certo? E você, se quiser ajudar também, se quiser contribuir, a gente vai colocar para você aí o nosso QR Code, está aí na tela. Se você quiser ajudar esse programa, não é a mim, tá? Graças a Deus, a gente não precisa, graças a Deus. Mas se você quiser ajudar o programa a pagar a plataforma, a melhorar, enfim, a estrutura, isso é válido, isso é importante. Nós temos um único propósito aqui. O primeiro é anunciar a palavra, nós temos 2 frentes de trabalho. O primeiro é a palavra, trazer pregadores, trazer cantores, trazer banda, enfim. E o segundo é essa atividade social, né, que a gente está hoje começando aí com o Dr. Edson, o primeiro participante nosso, cujo assunto que a gente vai tratar não está ligado à questão da religião, é um assunto médico, medicina. É importante demais tratar também dessa questão, porque quem serve a Deus também adoece. Deus não vai curar todas as doenças. Aquilo que compete a nós, né, doutor? Isso aí. A gente vai ter que correr atrás. Foi ele quem deixou a medicina, exatamente, deixou a ciência para a gente. Exatamente. Doutor, mais uma vez, agradecendo a sua participação, eu queria que você desse aí suas considerações iniciais, falando aí da sua história, fazendo aí uma compilação, muito bom, para que você chegasse aonde você está hoje. Meu caro amigo, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você e poder compartilhar com o nosso povo aqui mocajubense um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos e queria te parabenizar inicialmente pela sua iniciativa. Esse trabalho que você está fazendo para o nosso município é super importante. Digamos assim, acho que a informação, a divulgação é tudo na vida da gente hoje, né? Saber onde lidar, saber o que fazer, e saber o que a gente precisa para ser feliz, para encontrar o caminho. Então, acho que o seu trabalho, a divulgação que você está fazendo hoje aqui é uma coisa visionária e acho que vai dar muito, já está dando muito certo. E, acima de tudo, eu queria te parabenizar por ter me convidado aqui a poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi aí fora com a minha população, a população de Mocajuba, né? Eu sou mocajubense nato, nascido aqui, criado aqui, estudei na escola Abel Figueiredo, Almirante Barroso, depois fui para Isaura, Bahia. Posteriormente eu fui para Belém. Todo mundo sabe que na época e hoje Mocajuba ainda tem um pouco de dificuldade na educação, né? Não existe um desenvolvimento ainda pleno da ciência. Então, na época, eu também tive que sair daqui para fazer
trilhar esse caminho que hoje eu cheguei praticamente ao final. Então, inicialmente, eu queria dizer a todos que eu sou muito feliz por ser mocajubense, por ter tido a oportunidade de nascer aqui, né, ser filho de Davi Bechara, um pescador, um trabalhador na zona rural, um cara que era muito batalhador, que realmente foi um exemplo para mim. E da Margarida, né, minha mãe também mocajubense, aqui da região, sempre morou aqui, tinha muitos amigos, até os últimos dias de vida dela ainda lembrava muito daqui. Então, para mim, é uma honra poder hoje voltar aqui e poder partilhar com a nossa população, com o nosso povo, um pouquinho daquilo que a gente já conseguiu aprender e já conseguiu adquirir de conhecimento ali fora, poder compartilhar hoje, a partir de hoje, com todo mundo aqui que estiver precisando do nosso auxílio. Maravilha, doutor. Eu estava lembrando ontem, na live, não sei se você acompanhou, mas eu fiz assim ontem um relato daquilo que poderia ser trabalhado hoje. Eu coloquei o banner, vou até colocar o banner aqui novamente, para as pessoas Muito bom. se situarem, né, daquilo que a gente vai tratar hoje. Certo. Basicamente daquilo que a gente vai tratar hoje. Problemas corriqueiros. No dia a dia, quem é que nunca sente uma dor de cabeça? Eu falei ontem aqui, não sei se eu me precipitei, não sou médico. Que isso. Eu disse, olha, dor de cabeça é algo assim muito comum na vida da gente, mas se você sente dor de cabeça todo dia, toda hora, já não é um negócio muito normal, né? Já não é uma situação muito comum. Né? Então, alguma coisa tem, eu disse assim, e o doutor Edson vai falar disso, até me coloquei, até me comprometi. Eu acho que vai falar sobre isso amanhã. Ele disse assim, prorrogamento, dormência, confusão mental, lapso de memória, distúrbio do sono, movimento, humores, crises compulsivas, epilepsia. Ele vai cuidar de tudo, tratar de tudo isso aqui. Doutor, qual a importância dessa área, né, da medicina no tratamento dos problemas que as pessoas podem sentir, sei lá, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo. Uhum. A dor de cabeça, por exemplo. Tem gente que fala assim, poxa, toda vez que eu chego, quando eu deito, a dor de cabeça vem, parece que é de propósito. Eu durmo sentindo dor de cabeça. Eu acordo sentindo dor de cabeça. Esses casos, tem que se preocupar alguém que sente isso, ou de repente não, preocupação, acúmulo de atividade do dia a dia ou não. Realmente exige uma preocupação de alguém, de repente, que esteja passando por essa situação. Com certeza. Muito bem, a sua pergunta é muito pertinente. Acho que você abriu já com a melhor pergunta que poderia ser feita. A neurologia, a neurociência e todo o apanhado da ciência neurológica, a principal queixa de um paciente quando procura um neurologista é a dor de cabeça. Tá? A maior parte dos pacientes que vão no consultório procurar o neuro é porque a cabeça dói. Tá? E na maioria das vezes, essa dor de cabeça, ela pode ser uma dor de cabeça benigna. Tá? Na maioria das vezes. Tá? 80% é uma dor de cabeça benigna, por conta de uma cefaleia que a gente chama de uma cefaleia primária. Dor de cabeça, trocando em miúdos, dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia. No entanto, existem aqueles quadros que, mesmo sendo uma coisa benigna, precisa de uma atenção médica. É aí que entra o neurologista. Tá? Então, o meu papel como médico especialista neurologista é tratar as pessoas que têm dor de cabeça, mesmo sendo benigna, mas que isso acaba influenciando no seu dia a dia. Por quê? A dor de cabeça ela pode diminuir a qualidade de vida, atrapalhar o sono, atrapalhar o seu trabalho. Se a pessoa você ter 30 dias no mês tiver 5, 6, 10 dores de cabeça durante 30 dias, né, toda a sua saúde mental, seu trabalho, suas viagens, seus planos, seus estudos vão por água abaixo. Porque ninguém merece ter dor de cabeça por muito tempo. E muito bem que as dores de cabeça, a maioria são benignas, mas existem outras que não são benignas. E para isso existe o chamado dos sinais de alarme. Tá? Então, por exemplo, o primeiro sinal de alarme no paciente que começa a ter dor de cabeça após os 40 anos de idade. Não é comum. As dores de cabeça, quando são benignas, essas enxaquecas da vida, as cefaleias tensionais, geralmente elas tendem a iniciar lá por volta da adolescência, 12, 13 anos de idade.
Então, o primeiro sinal que a gente tem que ficar de olho é começar uma dor de cabeça depois dos 40 anos de idade. Uma dor de cabeça que você nunca teve, começar a incomodar. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que ficar de olho. Um outro sinal de alarme é quando ela vem acompanhada de outros sintomas. Turvação visual, né? Ela pode vir acompanhada de febre, rigidez nucal, pressão alta. Essa cefaleia que é chamada a pior dor de cabeça da vida, que você nunca tinha tido uma dor igual, aí de repente você abre um quadro com uma dor excruciante, aquela dor que você nunca tinha sentido. É uma dor de cabeça que deve ser pesquisada, deve ser consultada a um médico, procurada uma urgência, porque essa dor de cabeça muito provavelmente não é aquela dor de cabeça benigna. Tá? Embora seja a menor parte delas. Então, a gente tem que ficar de olho nos sinais de alarme. Tá? Início tardio, uma dor de cabeça nunca sentido antes, numa pessoa que é hipertenso, diabético, que tem outras comorbidades. Isso, a gente já tem que ficar... já tem que ficar de olho, porque já pode ter outras... Então, se um dia, porventura, tiver uma dor de cabeça, tem que procurar um médico, tem que olhar. Tá? Não pode negligenciar, a gente tem que usar os meios que tem para tentar viver melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Como ser humano que está evoluindo, que está aí querendo alcançar a longevidade. Né? Para você ter uma ideia, comparativamente falando, quando você chega num país como o nosso Brasil, para falar em miúdos, numa cidade como Mocajuba, nós somos a maioria cristãos aqui, né? Comparativamente, quando você entra, por exemplo, num cemitério, vamos dizer assim, que tem aquela passarela central, né? Aí você chega ali, tem pessoas mortas de um lado, entes queridos de um lado e de outro, né? O Ministério da Saúde fala que, se você procurar no DataSUS, dá um Google lá no DataSUS, que metade daquelas pessoas que estão mortas de um lado do cemitério ali morreram por uma causa cerebrovascular ou cardiovascular. Ou seja, 50% praticamente morreram porque uma artéria entupiu no cérebro ou no coração. Então, dois órgãos que já estão ali compilando a maior parte das pessoas que já morreram na vida, no nosso dia a dia, né? Então, se você perdeu um ente querido, se você perdeu algum familiar, provavelmente ele teve um problema cardíaco, porque entupiu uma artéria no coração ou entupiu uma artéria no cérebro. O resto, os outros 50%, por doença infecciosa, por morte violenta, por acidente de trânsito, AIDS e todas as outras doenças. Então, para você ver a importância que tem só esses dois segmentos, a neuro e a cardio. Não sei se você vai conseguir. Eu vou virar o monitor aqui para você acompanhar essa pergunta aqui mais de perto. Né? Vou colocar na tela aqui. Do Gonçalo. O Gonçalo dizendo, olha, que bom, né? Ver meu amigo Edson. Deixa eu colocar a pergunta aqui do Gonçalo. Pode colocar. Aqui. Dores de cabeça constantes na parte posterior da cabeça depois dos 40. Pode ser indicativo de problemas neurológicos? Muito boa pergunta. Muito boa. Exatamente o que eu acabei de falar, né? 40 anos de idade praticamente é o corte. Um paciente hipertenso, isso deve acender uma luz de alarme. Tá? Pode ser algo mais grave, sim. Tá? Por exemplo, o paciente hipertenso, acima dos 40 anos de idade, que começa a fazer quadro de dor de cabeça de repetição, com mal-estar, fotofobia, turvação visual, ele pode estar tendo um pico hipertensivo. Tá? Então, o coração e o cérebro são totalmente interligados. Tá? Os vasos sanguíneos que saem do coração, eles vão diretamente para o cérebro. Então, o que causa aumento da pressão é o coração estar ali forçando, né, o sangue subir forçadamente ao cérebro. E a gente lembra que lá no cérebro existe uma vascularização, né, os vasos cerebrais, as artérias cerebrais. Então, a mesma pressão que está no coração vai para o cérebro. Tá? Então, se tu é hipertenso e começa a ter dor de cabeça, já tem que começar a se ligar aí em procurar o médico para controlar a pressão, porque assim você consegue evitar um provável AVC. Tá? O AVC hipertensivo, o AVC hemorrágico, que é um dos poucos mais raro do que o AVC isquêmico, mas ele pode ser a causa. Então, paciente com dor de cabeça, hipertenso, procure o médico. Precisa controlar essa pressão, porque o próximo passo, ele pode ter um AVC hemorrágico, por rompimento de um vaso sanguíneo. Uma artéria cerebral pode romper pela pressão alta. Então, é um sinal de alarme. A gente tem que ficar preocupado
procurar um médico, mesmo que seja um clínico, para controlar a pressão, tomar medicação e colocar tudo em dia, para evitar problemas futuros, tá? Gonçalo, muito obrigado pela sua pergunta, foi muito pertinente. Muito importante do Gonçalo, né? Olha, a Mani Tayane, uma amiga nossa, trabalha comigo, inclusive. Parabéns por trazer o Dr. Edson. Muito obrigado. Acesse a live, uma das lives mais importantes que eu já fiz. Tá? O pessoal me perguntava na rua o horário. Que horas? Que horas? Dentro do anúncio, o pessoal também. Porque sempre à noite a gente confunde esse negócio de 28, né? Esse negócio de mudar o horário para 20. Não é 8 da noite. 22, não, 10 da noite. É melhor assim, porque às vezes o pessoal confunde. Não, 8 da noite. 20 horas, não, 8 da noite. O pessoal, porque assim, quando eu coloquei o anúncio com aquela compilação das causas, né? Poxa, eu falei assim, quem é que não sente? Eu pelo menos senti umas 4 daquelas ali já, por exemplo. Tontura, assisti. Hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu falei sobre isso. Hoje no meu trabalho, eu trabalho numa sala que é secretaria, tem um corredor, e a outra sala que tem o pessoal que trabalha com identificação, RG. E aconteceu várias vezes comigo isso. E eu atribuo isso muito à questão da Covid. E parece que antes disso não tinha muito essa questão. Né? Outro ponto muito importante. Eu saí da minha sala para ir ver algo na sala da frente e chegando lá, não lembrei do que eu fui ver. Parei ali, sentei, relaxei um pouquinho, voltei para a minha sala, no lugar da origem, né? E eu consegui lembrar do que eu deveria ter ido fazer lá. Então, assim, isso acontece não é uma vez, 2 vezes na semana. Sim. Então, assim, tem muita gente que perguntou ontem sobre essa questão, né? Eu falei lapso de memória. É um lapso de memória. Lapso de memória. Tem aquela coisa também que a pessoa parece que, de repente, fica ali com uma alucinação, parece que a vista fica meio turva, o negócio, parece que o mundo vai, né, saindo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, parece que déjà vu, essas coisas que já aconteceu alguma vez. Mas, assim, tudo isso tem uma explicação. Existe, tem uma explicação. A questão da, por exemplo, a falha de memória. Você quer lembrar o nome de alguém que você conhece, você olha e não consegue lembrar da pessoa. Rapaz, passou aqui, rapaz, como é o nome dele? Como é o nome? Você consegue esquecer o nome de alguém que você conhece. Né? Você não consegue responder algo que você sabe de cor e você naquele momento não consegue lembrar. Você chega na farmácia para comprar um remédio simples e não consegue lembrar o nome do remédio. Você pega o WhatsApp. Eu digo assim para a esposa, qual o remédio mesmo que você mandou comprar? Muito comum acontecer, muito comum. Então, tudo isso, doutor, realmente já é um sinal de alerta? Ou não? Ou tem coisa que não é preocupação? Pois é. Na maioria das vezes, não é um sinal de alerta. Entretanto, cada caso tem que ser olhado, sabe, separadamente, né? Conforme a importância disso. Você ter um ou outro lapso de memória é muito comum por conta da nossa sociedade hoje é muito corrida, né? Acumula muitas funções, dá importância para algumas, para outras não. Então, assim, basicamente, quando você vai aprender algo, como é que funciona o cérebro? Você recebe a informação, né? Então, seja a informação auditiva ou a informação visual. Você processa essa informação e guarda. Então, recebe a informação, processa aqui na base dos neurônios e guarda no córtex cerebral. Beleza. No seu dia a dia, você esqueceu uma palavra, um número, um nome de alguém? Beleza, tranquilo. Porque talvez você não tenha dado a atenção ideal que você precisa dar àquele assunto, àquela pessoa, aquele nome. Você acaba passando batido por um déficit de atenção momentâneo. Isso é totalmente benigno, totalmente normal. Qualquer um de nós já passou por isso. Agora, existe outros, quando começa a ser repetitivo, começa a ter associação, principalmente que você tocou no ponto do Covid, né? O pós-Covid. O Covid é uma doença nova, um vírus novo que todo mundo ainda está em estudo, todo mundo está conhecendo. Mas a gente teve um pouco de experiência com o Covid, principalmente lá em São Paulo e tudo. A gente conseguiu ver que realmente o Covid ele trouxe novas manifestações clínicas em todas as áreas. E na neuro, principalmente. O neurologista, a gente via muito no consultório. Queixas. As principais queixas eram dor de cabeça e déficit de atenção, déficit de memória, dificuldade de memorização, dificuldade de lembrar as coisas. E, recentemente, o que a gente sabe sobre o Covid é que o Covid ele entra no nosso corpo pelas vias nasais. Tá? Então, o bulbo olfatório aqui é o que comunica o nariz com o cérebro.
E exatamente o Covid, ele tem uma via de entrada no nosso corpo por aí. Posteriormente, se descobriu também que ele, para fazer as suas reações orgânicas, se multiplicar, continuar vivendo no nosso corpo, ele usava como fonte de energia um neurotransmissor. Na verdade, a matéria-prima de um neurotransmissor, o glutamato. Ele usa a glutamina para se reproduzir, se multiplicar e permanecer vivo no corpo. Então, ele entra pelo nariz, cai no bulbo olfatório e vai para o cérebro. Lá no cérebro, ele começa a consumir glutamina. A glutamina é a matéria-prima para a produção de glutamato, um neurotransmissor excitatório importantíssimo. Todas as nossas reações, movimento, pensamento, sono, comportamento, estão associados a esse neurotransmissor. Então, logicamente, se existe um vírus que está comendo, está destruindo, está consumindo essa produção dessa matéria-prima que produz o glutamato, que produz o glutamato, vai faltar neurotransmissor. Na ausência ou na carência desse neurotransmissor, as nossas funções cerebrais elas ficam prejudicadas. O pensamento fica lento, a dor de cabeça pode ser mais frequente. Então, existe um mundo de sintomas que podem estar envolvidos, sim. E a gente percebeu também o que mais? A gente percebeu que isso não era só pelo período da infecção do vírus. Né? Existe uma teoria chamada de Covid longo, porque ele fica ali no cérebro, ele fica ali no sangue por muito tempo, causando tudo isso. Então, os sintomas de diminuição da memória, da memorização, dor de cabeça, associada ao pós-Covid, também é muito real e é muito já entendível. A gente já consegue entender por que isso acontece. Tá? Então, se você está tendo problema no pós-Covid, principalmente, com memória, com sono, com ansiedade, com dor de cabeça, existe um tratamento e a gente sabe o que aconteceu. Sabendo do que aconteceu, a gente consegue ali repor aquilo que está faltando e conseguir melhorar bastante a vida de todo mundo. Então, foi muito, muito boa essa pergunta também. E o seu lembrete do Covid também foi muito... Nossa amiga Deusirê, enfermeira Deusirê, né? Conheço. História da Deusirê. Ontem... Seja bem-vinda, Deusirê. Deusirê é uma enfermeira assim, de mão cheia, uma profissional excelente. Aplicou muita vacina em mim. Bastante. Muitas. Bastante. Talvez eu seja vivo por conta das vacinas que ela me deu. Exatamente. Passou um momento difícil, Deusirê. Não sei se você soube. Deusirê foi salva da Copa por Cristo, né? Todo mundo achou que a Deusirê não fosse voltar. Eu lembro. Mas, né? Uma situação difícil, mas está aí, firme e forte, e sempre está prestigiando a gente nas nossas transmissões. Muito obrigado, viu, Deusirê? Deve ser um amigo seu que está participando, né? Clay Brum. Meu amigo Edson Bichara, que honra, meu amigo. Deve ter tantos amigos nessa vida, né? Tem muitos. Obrigado, meu amigo Clay, pela sua participação. Novamente aqui o Vini Boy. Muito orgulho, muito orgulho. É meu sobrinho. Seu sobrinho? É, seu sobrinho. Meu sobrinho. É o nome da juventude, né? Aquela coisa diferente. É o Vinícius, eu que chamo de Vini Boy para ele. Vini Boy, é o nome do Face. O nome do Face. Doutor, a questão da insônia. O que é que pode gerar algum tipo de problema mais grave para quem tem esse problema? Tá bom. Bom, o sono, Raimundo, é um comportamento. Eu costumo dizer assim, iniciar, quando eu vou falar de sono, quando eu vou falar de alguma coisa sobre isso. O sono nada mais é do que um comportamento humano. Então, como todo comportamento humano, ele exige uma regra, ele exige atenção, ele precisa ser tratado com seriedade, tá? Por quê? Por exemplo, você tem um comportamento de acordar de manhã, ir trabalhar, estudar, ler, fazer suas contas, fazer suas compras. Isso é um tipo de comportamento humano típico do ser humano. E o sono também é um comportamento típico do ser humano, tá? Então, por exemplo, as principais queixas de sono que a gente vê. Insônia inicial. A pessoa tem dificuldade de iniciar a dormir. Deita na cama e fica rolando. Fica rolando. E aí é durante o sono que a gente consegue armazenar tudo aquilo que a gente viveu. O que estudou, o que leu, o que aprendeu, ou aquilo que você precisa decorar para fazer uma prova, para guardar na memória. E durante essas fases iniciais do sono é que você começa a fazer esses armazenamentos.
Então, a insônia inicial, por exemplo, dificuldade de pegar no sono. Isso pode acarretar problemas de memorização, de aprendizado. O aluno não começa a não render mais na escola, porque dorme tarde, porque não consegue dormir, ou tem algum transtorno do sono que não consiga fazer todas as fases do comportamento do sono que são necessárias para o armazenamento de informação, para você amadurecer os seus neurônios. É durante o sono que a gente refaz toda a plasticidade dos neurônios que foram perdidos. E todos os dias, como qualquer outro órgão, as células nascem no cérebro e morrem. Durante o sono, você refaz os seus neurônios. E antigamente se pensava que a neuroplasticidade, ou seja, a renovação dos neurônios, era até 21 anos de idade, 25. Hoje em dia, não. A gente sabe que isso é para a vida toda. Então, você com 40, 50, 60 anos, você está refazendo os neurônios. E quando é que você refaz isso? Dormindo. A gente rejuvenesce, dá um restart na vida. Você percebeu que se você não dormisse, a sua vida seria só um estresse? Né? Você vê que quando você dorme, você esquece desse mundo, esquece tudo, se desliga e tudo zera. Amanhã é um dia novo. Então, o sono é uma coisa importantíssima para o nosso dia a dia. O seu dia é renovado após uma noite de sono. E não há nada melhor do que uma noite de sono para resolver problemas, estresse, ansiedade, depressão. Uma noite bem dormida, ela consegue reorganizar suas ideias, reorganizar os seus pensamentos e fazer você ter novo direcionamento na vida, por exemplo. Às vezes você dorme com um plano e acorda com outro. Porque durante o sono, o seu cérebro faz novas reações, novos planejamentos e você acorda renovado. Então, se alguém tem algum problema de sono, seja ela de insônia inicial, a insônia do intermediário ali, você dorme no início e acorda e não dorme mais, precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado por um médico especialista, porque isso tem solução. E quando você resolve a questão do sono, tudo melhora. Se você tem dor de cabeça, no dia seguinte melhora. Se você é uma pessoa ansiosa, no dia seguinte melhora. Se você tem frustrações, infelicidades, coisas inalcançáveis, isso pode melhorar com dormir bem. Dorme bem, o seu dia é outro no dia seguinte. Os seus objetivos são alcançados mais rapidamente. Então, se você tem qualquer problema relacionado ao sono, precisa ser tratado, precisa ser levado a sério e não negligenciado. Porque às vezes a gente pensa que o sono, né, também não dormiu uma noite, outra, não dormiu outra, né, e você acaba levando com a barriga e não procura, por não conhecer que existe uma solução para isso. Eu estou trazendo aqui a ideia de que você precisa ser tratado. Você precisa ser acompanhado, diagnosticado, em que momento você precisa de um auxílio, seja ele de uma terapia, seja ele de uma medicação que possa auxiliar a você pegar no sono, ou da insônia de manutenção, você continuar dormindo durante a noite de sono. E cada pessoa tem um comportamento de necessidade do sono. Tem pessoas que precisam dormir 12 horas. Tem pessoas que conseguem dormir 8 horas e já ficam legal para o dia seguinte. Tem pessoas que apenas com 6 horas, 4 horas. Você vê que o quanto o sono é um comportamento individual de pessoa para pessoa. Às vezes você dorme 2 horas no sono reparador e já começa a ter benefícios, né? O sono, ultimamente ele foi estudado mais profundamente e a gente conseguiu ver que existem fases do sono. E durante o sono você vai conseguindo armazenar. Por exemplo, você quer decorar uma música, né? Você passou o dia lendo aquela música, aprendendo aquela música, e durante o sono, às vezes você escuta reverberar essa música dentro do seu cérebro. É neste momento que você está armazenando aquelas informações do dia a dia. Às vezes você vai estudar para uma prova, estudou, aprendeu tudo, vai fazer a prova no dia seguinte. A noite toda você passa sonhando e reverberando aquelas informações no seu cérebro. É o momento que você está sedimentando essas informações e fazendo com que essas informações sejam mais sólidas e fixas no cérebro, para que você possa recrutar no momento que for necessário. Por exemplo, na hora de fazer a prova, na hora que você lê uma questão, na hora que você lê alguma coisa e lembra, você faz o recrutamento dessa informação. Então, toda e qualquer pessoa, seja ela jovem, idosa, adulta, precisa tratar qualquer que seja um problema relacionado ao sono. Excelente. Deixa eu ver a pergunta aqui da Dina. A Dina está falando aqui. Dina Braga. Minha amiga Dina Braga, participando da nossa live.
Vamos ver o que, é que ela está dizendo aqui. Dina Braga. Doutor Edson, faz tempo que não vejo. Me ajudou muito com meu pai quando ele sofreu AVC. A Dina, mas filha do seu Mundiguinho. A Dina, minha colega de trabalho também. Está agradecendo aí pela sua ajuda. Né? Eu que agradeço ter a oportunidade de retribuir. Do genitor dela. Aqui a Francinete Coelho. A minha sobrinha, parabéns, Gil, por trazer esse médico para nós. Muito obrigado. Que bom, viu? Que bom. É prazer sempre a gente conversar com... Primeiro, eu falei, doutor, talvez um outro médico, mesmo sendo de Mocajuba, mas não dá, eu estou ocupado, e à noite eu tenho alguma coisa para fazer com a minha esposa, eu preciso ir no restaurante. Você poderia dar um monte de desculpas. Você poderia. Mas você prontamente atendeu o nosso convite e eu agradeço mais uma vez por isso. As suas explicações aqui, eu tenho certeza que estão sendo e serão muito importantes para todas as pessoas que ainda irão assistir essa live após a gente encerrar, que vai ficar gravado aí, todo mundo vai assistir posteriormente. Eu sei que muita gente vai ainda ouvir as suas explicações, né? E colocar em prática. Eu disse ontem, olha, de repente, aquele problema que você sente, que está te afligindo aí, meu Deus, o que pode ser isso? O médico pode ir lá te tranquilizar, né? Ou pode orientar você a procurar atendimento especializado. Ele vai estar aqui amanhã para isso. Então, as pessoas, ótimas explicações. Vamos ver o que é que a minha amiga... Meu amigo Alexandre Ruivo. Doutor, tem como falar sobre a incidência de muitas crianças com transtorno de espectro autista? Uhum. Tem sim. É a pergunta do Alexandre Ruivo. Muito obrigado, Alexandre, meu amigo, grande amigo aí do Mocajuba. Uma pergunta muito pertinente. A síndrome do espectro autista é uma coisa relativamente desconhecida por muita gente, né? É uma coisa muito frequente, muito presente no nosso meio. E é de suma importância, porque ela acomete principalmente as crianças na idade pré-escolar. Então, é um momento decisivo de formação de personalidade, é um momento decisivo de formação escolar, aprendizagem, alfabetização, né? E muitas das vezes, no passado, era muito negligenciada. Se passava como algo normal ou algo anormal, mas que se não dava uma importância. Você isolava essa criança, né, do convívio, você isolava ela porque você não sabia como lidar, tirava ela da escola, os pais não conseguiam dar uma assistência, o poder público também não conseguia suprir as necessidades dessas pessoas, e dependendo do grau, né, de acometimento, isso pode ser uma coisa muito grave ou ser alguma coisa muito leve. E nesse espectro aí existem vários sistemas que podem ser acometidos: a fala, o aprendizado, a memória, a visão, né? Então, dependendo da situação de cada um, a incidência é grande, é muito grande, tá? E existe hoje, a gente consegue ver que pessoas que têm problemas de Alzheimer, que foi diagnosticado no passado, a gente vê que, na verdade, ele era um autista na infância, que foi bem adaptado à sociedade, por ter uma estrutura boa, e que no futuro ele se tornou uma pessoa com uma síndrome demencial precoce, né? Que o Alzheimer, geralmente, ele começa muito aos 60 anos, 65 anos. Na verdade, ele tinha já uma predisposição. E a incidência é altíssima. Quando você desconhece os números, você fica de boa, mas quando você reconhece, quando você faz uma busca, por exemplo, no DataSUS, olha lá o quanto já tem de diagnóstico, né? E aí a difusão da neurociência, dos exames neuropsicológicos na sociedade, isso ajudou muito a gente conseguir fazer mais diagnósticos. Aquilo que era subdiagnosticado, hoje em dia a gente consegue identificar qual é o principal problema pontual de cada criança, de cada pessoa, e ali, né, dar a devida atenção. Doutor, uma pergunta aqui da Tatiana Passos. Estou com 5 dias de dor de cabeça, os meus olhos ficam ardendo e tonteia constante. O que pode ser feito? O que posso fazer?
É a pergunta da Tatiane. Tatiane, o principal, o melhor desse momento é ser avaliada por um médico. O seu caso particular precisa ser examinado, conversado, ouvido. O médico, a maior arte da medicina é essa. Você ter a oportunidade de colher a informação de primeira mão, diretamente com o paciente, e ali conseguir fazer uma anamnese bem feita, conseguir tocar no paciente, examinar, fazer um exame neurológico básico e conseguir identificar. Só há uma maneira da gente conseguir dar o melhor tratamento para ela, examinando ela, conversando com ela. Tá? Agora, se ela estiver incapacitada de ir a uma consulta, se isso persistir, ela precisa procurar um médico, seja qual for o médico. Tá? Ela precisa ir numa UBS, marcar uma consulta, ela precisa ir num pronto-socorro, pelo menos para ser ouvida, tocada, olhada direitinho, e ver com calma se tem algum sinal de alarme que possa estar prejudicando. Geralmente, tontura e dor de cabeça é algo benigno, na maioria das vezes. Entretanto, precisa ser avaliado. Sempre. Tá? Se você tiver oportunidade, vá ao médico, vá lá, converse, explique, deixe que ele te examine. E se for necessário, quem sabe fazer um exame neurológico complementar, uma tomografia de crânio, uma ressonância magnética, que são coisas já pertinentes após a avaliação inicial. Tá? Não dá para fazer um exame sem ser avaliado, né, porque o exame talvez não seja bem indicado. Então, é importante. Lembrando que o doutor Edson é neurologista, especialista em neuroinfectologia. É isso. Você não conseguiu fazer, se fosse eu que fosse fazer a live, eu não consegui falar isso. Eu não consegui falar isso. É uma subespecialidade da neuro. A pergunta do Cleidrum. Para quem trabalha na noite, como músico, vigia e outros profissionais que atuam na noite, podem sofrer distúrbios do sono? Muito boa essa pergunta, viu, meu querido? Parabéns pela pergunta, viu, meu querido? Muito pertinente. Realmente, todas as pessoas que são privadas do sono, inclusive profissionais de saúde, que dão plantão noturno, podem estar predispostos a ter um problema sério de saúde futuro. Porque quem não dorme, como eu acabei de falar, não consegue reparar suas funções neurológicas, suas funções vitais. Ele pode até se tornar hipertenso por conta disso, por distúrbio do sono. Ele pode ter a apneia do sono, ele pode se tornar um obeso por conta disso, por não dormir, porque o seu metabolismo vai ser alterado quando ele não dorme. Tá? Então, existe, inclusive, uma lei nacional sobre insalubridade para quem não dorme. Esses profissionais, músico, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, seguranças, vigias, vigilantes, essas pessoas que são privadas profissionalmente do sono, elas precisam receber um auxílio, inclusive por conta disso, tá? Porque eles têm realmente essa dificuldade. E uma insalubridade, não deixa de não ser, porque você é privado do seu principal mecanismo de defesa contra estresse, depressão, ansiedade. E aprendizagem, e a longevidade, inclusive, está incluída. Quem dorme direito vive mais, está provado isso. A sua longevidade está diretamente associada a dormir bem. Ah, mas eu trabalho à noite e durmo de manhã. É igual? Não é igual. Você mesmo é prova disso. Pode passar uma noite sem dormir, você pode dormir 3 dias seguidos. Não é igual. Não é igual, não é reparado. Fiquei 10 anos trabalhando 24, folgar 48, e agora, 24 sem dormir. Agora, por que não é igual? Então, agora, por que é igual? Porque o sono ele está regulado num sistema chamado ciclo circadiano, tá? De liberação de cortisol. Então, existe uma programação no nosso corpo associada ao sol. Por exemplo, nós temos um pico de cortisol no sangue às 8 horas da manhã, que é o momento que você deveria estar acordado. Se você estiver dormindo, esse pico de cortisol vai atrapalhar o seu metabolismo. Por isso, pode aumentar a pressão, tornar um obeso, um diabético, um ansioso, um depressivo, porque na hora que você precisava estar correndo, fazendo uma atividade, você está dormindo. E o contrário é verdadeiro. Você está acordado no momento que tem um baixo pico de cortisol. Né? Você está lá agitado, está usando as suas últimas reservas para fazer algo que deve ser estar dormindo, repousando. Então, você libera hormônios no momento que você deveria estar dormindo, acordado, e o inverso também é verdadeiro. Bastante perguntas aqui. Uma pergunta aqui do Carlos. Deixa eu ver o que o Carlos está dizendo aqui. Carlos Jonatas Rodrigues, boa noite. Adormecimentos em alguns membros do corpo, como braços, pernas, durante o sono.
Pode ser algum problema neurológico ou é uma questão de má circulação sanguínea? Pergunta do Carlos Jonas. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Bom, é muito comum as pessoas às vezes acordar, né, dormente de um lado, do outro, mas desde que isso seja rapidamente reversível. Se você acordar dormente e melhorar em minutos, e vai lá, tira um braço de baixo que você estava dormindo em cima, pode ser só uma causa que você ficou comprimindo ali o membro, diminui a circulação, e aí o sistema nervoso, vê como ele é inteligente, né? Por si só, ele te acorda no meio da noite por falta de circulação. Você vai e resolve. Agora, se essa dormência não melhorar após você fazer uma manobra, se ali se esticar, se espreguiçar, movimentar o braço, continuar, isso pode ser um sinal de alarme de um AVC. Principalmente nas pessoas mais velhas, que são hipertensas, diabéticas, acima de 40, 50 anos de idade. Tá? É muito comum o AVC acontecer dormindo. Você está dormindo e aí você tem um pico hipertensivo durante o sono, por um sono irregular, qualquer outro problema, e aí você fazer um AVC dormindo. O principal AVC que a gente tem na vida é um AVC chamado AVC isquêmico. 85% dos pacientes, quando chegam no pronto-socorro, é um AVC. Você faz uma tomografia de crânio, você vê lá, é uma isquemia cerebral, um infarto cerebral, porque uma artéria do cérebro entupiu, seja por uma placa de colesterol, seja por qualquer outro motivo. E a pressão alta, ela pode gerar um AVC hemorrágico, porque aumenta a pressão. E isso pode acontecer dormindo. Então, por exemplo, se você tiver uma dormência, acordou dormente, um lado do corpo, e não melhorou imediatamente, você tem que procurar um médico, porque isso pode ser um AVC. Você pode ter um AVC dormindo? Pode. E tem muito, existe muito. E isso, por exemplo, existem protocolos novos hoje em dia nos grandes centros de hospitais, lá em São Paulo, em Belém mesmo, tem protocolo chamado de Wake Up Stroke, que é o AVC enquanto você dorme. Acordou com um déficit, uma fraqueza, uma dormência, não melhorou em seguida, procura um médico. Porque você pode estar sendo submetido a um AVC e você é passivo de tratamento quando você procura em tempo hábil. Né? Existe uma janela do início dos sintomas à possibilidade de fazer algo. Seja uma trombólise química, tomar uma medicação para melhorar o AVC, uma trombectomia mecânica, você fazer um cateterismo para desobstruir a veia do cérebro, e esse tempo estabelecido é em torno de 4 horas e meia. Então você tem um tempo aí para isso recuperar. Se você está com uma fraqueza, uma dormência num lado do seu braço, ou na sua perna, ou na sua face, você tem 4 horas e meia para procurar um médico. Um local especializado, em qualquer lugar que possa te direcionar para um local onde você possa ser medicado, avaliado. Não necessariamente nos braços. Não necessariamente, pode qualquer local. Perna, braço, face, tá? Então, é sinal de alarme. Tá? Então, para você ver como é relativo. Dormência, melhorou? Ótimo, beleza. Mas não melhorou, pode ser um AVC. Vou fazer uma pergunta aqui do Pedro, e ontem ele perguntou para mim. Pergunta para o doutor amanhã, se eu não lembrar da live, se eu estiver na live. A pessoa que sente dor constante de um lado só. Uhum. Aqui, o lado direito na face. Sim. Só desse lado. A dor de cabeça não é na cabeça toda. Não é holocraniano. Só. Sim. O que significa isso? Isso significa que, a depender da idade da pessoa, ela pode ter uma hemicrania, uma enxaqueca. Tá? A enxaqueca ela é antigamente chamada de hemicrania. Uma cefaleia é uma dor de cabeça hemicrânica. É típico de quem tem enxaqueca, ter dor de cabeça de um lado só. Geralmente na região frontal, na região parietal, tá? Agora, existem os sinais de alarme para isso. Se você nunca teve a dor de cabeça e amanheceu, mesmo que seja unilateral, você precisa ir ao médico. Agora, seja você tem, habitualmente eu tenho há muitos anos e nunca precisei ir ao médico, muito provavelmente você tem uma enxaqueca chamada migrânia ou hemicrania. Tá? E ela pode ser crônica, ela pode ser paroxística, ela pode ser de início agora, recente, você nunca nem teve diagnóstico ainda. E o melhor de tudo, é tratável. É só procurar o especialista, procurar o médico correto, você vai ser tratado. Ninguém merece sofrer dor. Tá? Sofrendo dor de cabeça, você perde toda a sua qualidade de vida. E isso não pode acontecer. Né? Nós temos acesso, vamos lá, vamos procurar o médico que possa te ajudar, que possa melhorar a sua vida. Você vai ver o quanto viver sem dor de cabeça é melhor. Maravilha. Eu disse que a live de hoje seria muito importante para você estar participando, certo? Por conta dos assuntos, né? Que o doutor ia tratar. Assuntos que
Ninguém, de repente, todo mundo que está na live agora já sentiu algum sintoma, tanto é que todo mundo está perguntando. Significa que sentiu. Deixa eu ver uma pergunta. Abraçando meu amigo Jair Guimarães, lá em Brasília, está acompanhando a gente, doutor. Muito obrigado, viu? Jair Guimarães, irmão do doutor Estélio Guimarães, irmão do doutor Aldo Guimarães, família de médicos e advogados, né? Ex-vereador Estélio Massal Guimarães. Show de esclarecimento, live muito importante. Aqui tem a Nilva, amiga minha, que deve ser sua prima. Minha prima. Minha prima do coração. Meu primo, orgulho. Minha amiga. Gente boa. Vamos ver alguma pergunta mais. Aproveitando, doutor, também que eu não posso abusar de macho, eu sei que ele é muito ocupado, certo, pessoal? Então pergunte logo para a gente poder adiantar, que a gente não pode também. O doutor é muito ocupado, está com a esposa aqui. Qual é o nome da esposa, meu doutor? Cristina. Vou deixar ligado para ela, só você ela passar, que ela não quer aparecer. Doutor Tony Ever também mandou uma mensagem pelo zap aí, parabenizando pelo muito obrigado, Tony. Programa, advogado. Vamos ver aqui. Alex Ribeiro dos Santos. Doutor, meu filho tem 1 ano e 9 meses. Ele se sufoca constantemente, se engaja com comida e demora a se recuperar. Isso pode ser um sintoma de alguma deficiência? Pergunta do Alex Ribeiro. Meu grande amigo Alex, seja bem-vindo, meu querido. Olha só, criança que começa a fazer sufocar com alimento, com sono, com a saliva, que seja, ele pode ter um transtorno chamado de epilepsia. Tá? Às vezes, a epilepsia ela tem sintomas singelos que não envolvem abalos motores. Por exemplo, não fica tremendo, não fica virando os olhos, não fica se debatendo, tá? Existem epilepsias classificadas como epilepsias focais. Ele pode ter uma anormalidade cerebral focal elétrica, fazendo um tiquezinho ali elétrico, disparando anormalmente um disparo neuronal ali no cérebro e fazer ele ter um comprometimento na deglutição. Ele começa a acumular alimento, no momento da convulsão, no pequeno mal, que a gente chama, aquilo que chama assim, de ausência, né? No momento que ele está comendo, no momento que ele está fazendo as suas atividades diárias. Sabe, Dico, é muito comum a criança não ir bem à escola. Ele está ali na frente do professor, o professor está dando a matéria e ele perde metade da matéria porque ele teve uma crise de ausência durante a explicação do professor. Então, ele passa a repetir de ano sem ter um diagnóstico de uma doença que está comprometendo. Às vezes o pai pensa, meu filho não quer estudar, meu filho é mau na escola, meu filho é um garoto desprovido de conhecimento. Na verdade, às vezes ele pode ter uma doença não diagnosticada, chamada de ausência. Muito comum, muito comum. Então, ele tem 24 horas no dia e um período do dia pequeno, seja lá, minutos, segundos, ele faz um disparo anormal no cérebro. Ele convulsiona no cérebro, sem fazer abalo motor. Porque o mais comum, a gente vê a pessoa cair, se debater, morder a língua, fazer xixi na roupa, né? Então, isso é um quadro típico de uma crise tônico-clônica generalizada. Mas existem casos particulares que a criança faz um abalo cerebral, um disparo anormal, sem manifestações. Ele pode ter uma parada comportamental, ele fixa o olhar apenas no relento, assim, e fica olhando e perde algumas funções. Dentre elas, a deglutição pode ser envolvida. Então, por exemplo, ele está comendo, ele tem uma crise, ele vai deixar de engolir e aquele alimento pode sufocar. Ou com saliva mesmo. Então, é algo que precisa ser visto. Precisa ser analisado. Esse paciente geralmente é candidato a fazer um exame complementar, porque não basta só examinar. Às vezes precisa fazer um exame complementar chamado de eletroencefalograma. Às vezes, não consegue ver só num exame simples, precisa fazer um exame mais detalhado chamado vídeo eletroencefalograma, que consegue detectar uma normalidade ali bem discreta, bem singela, que passa batido pelos pais, pelo professor, pelos familiares, tá? Então, às vezes, você acaba atribuindo isso a um desinteresse da criança, e, na verdade, ele tem um comprometimento no sistema nervoso central, que está comprometendo o dia a dia dele. O rendimento escolar, principalmente. Respondida a pergunta do meu amigo, agora é uma pergunta do Marcos Vinícius. Por que a ansiedade interfere diretamente em uma boa noite de sono? Uma pergunta que ele está fazendo.
Muito boa. Uma honra receber aqui na nossa cidade. Marcos Vinícius está me parabenizando aí pela eu acabei de falar que o sono é um comportamento, né? Então, a gente vê que para iniciar a dormir, a pessoa precisa basicamente de um ritual. O que é isso? Quando você vai dormir, ó, vou me preparar para dormir agora. Eu vou entrar no meu quarto, vou tomar um banho, vou colocar um pijama, vou apagar as luzes, né, me desligar do celular e esperar que o meu corpo relaxe para que o sono venha. Esse é o ritual inicial do sono, né? Nós sabemos que hoje a sociedade moderna ela é cheia de equipamentos luminosos, celular, tela de computador, lâmpadas incandescentes, dia a dia exposto a isso, e isso acaba estimulando. E isso gera também ansiedade. E a ansiedade, como um todo, por si só, ela é uma descarga de adrenalina, um hormônio ali que faz você ficar ligado o tempo todo. Tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa, é muito mais difícil você entrar nesse ritual de relaxar, tomar um banho, apagar as luzes, esperar que o sono venha, porque você está ali 24 horas ligado, ansioso, esperando que algo aconteça, esperando que algo mais você tenha para fazer, então você acaba acumulando excessos de funções cerebrais e o seu cérebro não consegue descansar, e você não consegue entrar nesse rito de passagem, digamos assim, para que você entre verdadeiramente no sono. E aí você acaba gerando uma ansiedade em cima de uma insônia inicial, como causa, né? Então, isso é mais fácil ainda de resolver, porque você tratando a ansiedade de uma forma correta, você consegue melhorar duas coisas, a ansiedade e o sono, e dormir tranquilo. Carlos Serrão, parabéns ao Edson Bocaju, só tem a ganhar com o seu conhecimento compartilhado. Muito obrigado, Carmen. Aqui, dor de cabeça constante também é relacionada ao sono. Acho que você até respondeu, né? Falei. Mas está relacionado? Está muito relacionado. Pode ser uma noite mal dormida, que é a causa de uma dor de cabeça no dia seguinte. Outra pergunta. O doutor vai dar assim, uma enxugada nas respostas para ele responder, que está caindo muitas perguntas aqui, aí daqui a pouco você vai dormir aqui em casa. Aí vai lá. Doutor, tem como falar sobre a incidência de muitas crianças com transtorno de espectro? A gente já falou. Né? Já falou, tá. Vamos pegar outra aqui. Outra, excelentes explicações. Mais aqui. Parabéns pela live. Pessoal sempre muito gentil com a gente. Boa noite, irmãos. Estamos ligados nas suas orações pela família. Vamos ver aqui. Todas as perguntas respondidas. Estamos respondendo todas. Vai correr um pouquinho, eu sei que ele tem outros compromissos. Doutor Edson Bocajuba te aguarda no CEMEB. Ó, o Everton Albuquerque. Doutor Everton, doutor Edson. Everton é o lá da clínica. Doutor Edson Bocajuba te aguarda no CEMEB, Centro Médico, dia 25. É isso mesmo? É isso mesmo, está confirmadíssima a minha presença. Agradeço ao meu amigo Dr. Everton Benassuli, que deu essa oportunidade de a gente trazer esse atendimento para a nossa população. Então, o pontapé inicial é aí. O Everton, inclusive, estava lá em São Paulo, quando eu propus a ele, Everton, eu queria fazer um atendimento lá em Mocajuba. Na hora, ele não pestanejou, ele falou, vamos fazer. Eu pedi a ele que organizasse essa agenda para a gente conseguir fazer esse atendimento inicial para oferecer esse trabalho à nossa população. É um prazer estar aqui, é um prazer sempre poder ajudar de alguma forma. Seja ela... Rosinei, lá de Barcarena. É ótima oportunidade para tirar nossas dúvidas em relação a certos assuntos. Tem gente de Belém, eu tenho uma cunhada lá na Alemanha que acompanha sempre a gente. Bom. Né? Sempre está acompanhando. Aí a Elzilene Barros, ela fala uma pergunta. Qual o exame preciso para me diagnosticar com Alzheimer? Muito bom. Que exame? Que tipo de exame? Muito boa pergunta, viu? Eu sou neurologista, né? Neurologista geralmente é quem faz esse diagnóstico, tá? O diagnóstico do Alzheimer é essencialmente clínico, não precisa de exame nenhum. Não existe um exame comprobatório. Para dizer que você tem Alzheimer, você precisa passar em uma consulta e o médico neurologista vai te aplicar alguns testes clínicos no consultório, baseado na anamnese, e existem alguns mini testes de rastreio que a gente aplica durante a consulta, e você consegue, através desses, estabelecer scores que vão pontuando de acordo com uma tabela pré-estabelecida.
O Alzheimer é uma síndrome demencial que é resultado de uma degradação dos neurônios dopaminérgicos ali, que geram ali um pouco de armazenamento. Se você começa a perder essas funções, você começa a entrar num quadro de não conseguir mais guardar informação. Tá? Então, às vezes, uma ressonância magnética pode ajudar a auxiliar o diagnóstico, porque ela vai trazer informações do quanto de neurônio viável você ainda tem. Isso se chama avaliação da reserva neurológica. Mas eu enfatizo que o diagnóstico do Alzheimer é clínico, é essencialmente clínico. Não precisa de exame. Você vai lá, o médico vai conversar com você, aplicar uns testes, e através desses testes ele consegue chegar à conclusão. Respondida a pergunta da Elzilene. Esses testes da Elzilene já pode ser feito na consulta? Na consulta, é feito na consulta. É durante a consulta. Isso. Já pode ser feito lá. Na CEMEB. Isso. A gente consegue, inclusive, estadiar em que estádio está. Se está no estádio inicial, onde já existe uma chance maior de tratamento, ou no estágio médio ou final. Só com o exame físico, o exame clínico e a aplicação desses testes. Graças a Deus, Rosilene, graças a Deus, as crianças com espectro autismo já estão tendo uma atenção especial. Que bom, né, que você está aqui já, vai dar consulta aqui. Muita gente que não tem condição, né, de se deslocar até a capital para fazer isso. E é difícil conseguir um especialista, né? Eu fui em Belém em 2020, eu falei isso ontem aqui, eu passei por um médico, neurologista, eu comecei a tomar a betina, porque sempre eu estava com... Não faço lembrar agora aí a doença, que é um problema. Você estava com dificuldade na memória? Isso. Eu tipo assim, eu sentava, eu não conseguia ficar sentado nem de pé. Labirintite? Labirintite. Fui para Belém com um especialista da sua área. E lá ele me receitou a betina, deixa de tomar. Eu só tomo quando eu vou sair de moto com a esposa, eu tomo uma... Não sair, para garantir. Falar isso eu não tomo. Mas eu passei por esse momento, plena Covid, eu passei por isso, fui para Belém, passei com cardiologista, passei com neurologista, passei com endocrinologista, passei com um monte de gente, fiz um monte de exame de cabeça lá. Sim, ótimo. A tontura, a vertigem é um sintoma que pode ser um sinal de alarme de muitas doenças, seja ela neurológica ou otorrinolaringológica. Tá? Pode ser uma neurite vestibular, ou pode ser alguma coisa relacionada ao sistema nervoso do equilíbrio ali, a parte do cerebelo que pode estar envolvida. Tá? A gente precisa ser realmente consultado um neurologista para ver se ele realmente encontra algo, algum sinal durante o exame que indique que é um comprometimento no cérebro ou no cerebelo. Doutor, dia 25, que horário vai ser o atendimento seu lá na CEMEB? Durante o dia todo, tá? Vai ser manhã e tarde. Vai começar por volta das 7h30, 8 horas, tá? E vamos aí até às 18 horas. Estamos disponíveis para esse horário por enquanto. E 25 só já tem outra? Por enquanto, a gente está complementando a agenda, a clínica do Dr. Everton, que está administrando essa parte, mas se houver necessidade de ampliar isso, a gente está à disposição, tá? Então, conforme a procura, conforme a demanda, a gente pode estender outros dias também. Por enquanto, a gente fez só o dia 25. E, de acordo com as necessidades, a gente pode estar readaptando essa agenda, sim. E o paciente que... eu estou em Belém, vou procurar o doutor lá. Tem um local? Por enquanto, em Belém ainda não. Por enquanto, em Belém. Mocajuba é a primeira cidade, após a minha vinda de São Paulo, que eu estou abrindo consultório. Mocajuba, Cametá, e vou fazer atendimento também em Baião. Tá? Dia 23 eu vou estar em Cametá, também na clínica de um amigo lá. E dia 25 aqui em Mocajuba e dia 20 em Baião, por enquanto. E dia 24 também em Baião tem 2 agendas, tá? Então, se Mocajuba tiver essa demanda, alguém ainda necessitar e não conseguir no dia 25, a gente pode estar, sim, proporcionando uma nova oportunidade, sim. A ID Sacramento, filha do ex-vereador e... Bem-vindo à ID. A pergunta é o seguinte, qual o tratamento para enxaqueca? Existem vários tratamentos, existem vários. Ele é adequado à queixa principal do paciente, tá? Não existe um único tratamento. Então, é individualizado. Eu costumo dizer que cada paciente que tem enxaqueca tem algo que incomoda mais. Então, durante uma consulta médica, o neurologista e o paciente devem optar. Existem várias medicações hoje disponíveis, várias terapias alternativas, que, somando-se o exame físico, o exame neurológico, o exame de imagem, compilando tudo isso, você chega ao melhor tratamento a ser oferecido. Isso é decidido junto com o paciente. Por quê?
Existe um espectro de exames, um espectro de medicações que podem ser usados. Nem todo mundo se adapta ao mesmo tratamento. Então, a gente precisa individualizar. É individualizado, Aí e existe. existe. Vai pegar as várias perguntas que tem, você vai só no básico, eu sei que você está com o tempo estourado, certo? Nós temos várias perguntas, para as Vamos lá. pessoas ficarem com a dúvida. Claro. Tontura. Certo. Tontura, sente tontura. Qual é a recomendação sobre quem sente tontura? Constante. Procurar um neurologista, porque pode ser causa neurológica. Isso. A Rosângela pergunta, criança que tem certos comportamentos, como andar na ponta do pé, dificuldade para interagir, dificuldade para falar. Pode ser. Pode ser só um atraso, um desenvolvimento neuropsicomotor na área da linguagem. Pode ser só isso. Mas ele precisa ser também avaliado para a gente chegar a essa conclusão de forma mais correta. A gente precisa olhar com calma, examinar e ver se realmente só é isso. Ou tem alguma coisa a mais. O certo é procurar. Procurar, sempre procurar. Né? O que me pergunta, doutor, sempre que levanta tontura, a divisão fica embaçada, tem relação com algum problema imunológico? O sistema imune ele está envolvido em tudo, né? Eu costumo dizer que o médico inteligente é aquele que sabe muito sobre imunologia. O médico preparado. Por quê? O sistema imune ele pode ser teu melhor amigo, mas ele pode ser o pior inimigo. Porque ele está envolvido nos mecanismos de reação inflamatória cerebral, medular, intestinal, hematológico. Tá? Assim como um leucócito bom pode ser teu amigo, ele pode ser teu pior inimigo. Ele pode gerar autoanticorpos que vão agredir os seus sistemas, o coração, o cérebro. Então, se você acha que o seu sistema imune pode estar causando algo, isso é muito pertinente. Porque realmente o nosso sistema imune não é só nosso amigo. Ele pode ser o nosso pior inimigo. Tá? Existem muitas doenças neurológicas que são causadas por uma imunidade muito exacerbada. Tá? Então, manter a imunidade alta nem sempre é bom. Depende muito do contexto que você se encontra. A pergunta da Carmen Serrão. Quais as possíveis causas que levam a PSS? PSS. Tem alguma relação? Não entendi também. Para você dar uma olhada. Vamos passar eu queria entender melhor. Para outra. Rapidinho, jogo rápido, para liberar o doutor Edson. O que está relacionado com as dores constantes na nuca? A dor localizada na nuca pode ser só uma dor de cabeça chamada cefaleia tensional, que está muito relacionada, é uma cefaleia primária, que está muito relacionada ao estresse do dia a dia, que a gente costuma dizer assim. Mas existe a dor de cabeça causada pela pressão alta. E é realmente a região nucal a mais comum. Tá? Então, se você tiver uma dor de cabeça e suspeita que pode ser hipertenso, é bom cuidar disso. É bom procurar um médico para ver se não tem algum problema relacionado à pressão alta. E a pergunta Manduca Vasconcelos. Vamos ver se você consegue entender. Minha filha vai dormir às 2h03 da manhã e acorda às 10. Tem como reverter essa situação? Existe sim. Com certeza existe. A gente precisa fazer um reordenamento nessa rotina dela. Existem alguns procedimentos que a gente precisa fazer. Por exemplo, incluir ela no ritual do sono. Pedir que ela se desligue antes disso. Se isso está prejudicando, alguma coisa elas têm feito antes. Por exemplo, ficar muito tempo na tela do celular. É um dos grandes problemas da sociedade moderna, é a tela do celular. Ficar ali horas e horas antes de dormir. Então, o ideal seria que, chegou a hora de dormir, se desligar de tudo que é tela e ficar ali no seu leito de sono para tentar fazer com que o sono venha. Afinal de contas, o sono é um mecanismo muito complexo. Tá? Existe um hormônio que é liberado antes de você dormir, chamado na verdade, uma glândula que funciona, a pineal, libera um pouquinho de melatonina, e isso só é liberado no escuro. Tá? Se você não estiver completamente no escuro, essa glândula não vai secretar esse hormônio. A melatonina não é liberada no claro. Tanto que de dia você não tem secreção de melatonina. Tá? Então, se você tem a tela do celular na sua cara, o principal gatilho para iniciar o sono você já perdeu, que é a liberação da melatonina. E ela é estimulada pelo escuro. Então, se você está ali 24 horas, beleza, mas na hora de dormir, você tira as telas da frente, que prontamente a glândula pineal vai liberar essa melatonina que vai dar o gatilho para você iniciar o sono. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Interessante isso. Parece brincadeira. Um dia desse o celular caiu no meu rosto. Eu queria assistir um filme. E acabou que eu cochilei, o celular caiu no meu rosto.
Então você está você fica forçando ali, e aí tentando chegar a hora de ir para a cama e não consegue. O Alex Rui está dizendo o seguinte: doutor, fale aí sobre a agenda, doutora Cristina Ribeiro, especialista em dermatologia. A doutora Cristina também está com a agenda aberta na clínica do doutor Everton, tá? Para os pacientes que têm qualquer problema de pele relacionado à pele, tá? Tem uma agenda no dia 21 em Baião e aqui em Mocajuba no dia 24, na clínica do doutor Everton também. Já estamos divulgando nas redes sociais aí. Quem tiver qualquer problema dermatológico relacionado à unha, à pele, a cabelo, lesão na pele que você não sabe o que está suspeitando que pode ser um câncer de pele muito frequente, muito subdiagnosticado, só procurar. Agende lá, que a doutora Cristina estará para atender com todos seus conhecimentos dermatológicos. Eu sei que você já está dispondo de um tempo que você não tem. Boa noite. Criança prematura pode ser autista? Às vezes não se concentra nas coisas, não dá atenção, enfim. Tem a pergunta aqui da Andrelina Maia. Depende muito de que grau de prematuridade essa criança teve para ter envolvimento. Por quê? Porque a formação embrionária ela se dá num período bem rápido, bem curto. Tá? Então, por exemplo, se você tem qualquer alteração relacionada à maturidade embrionária, você provavelmente pode ter repercussões no cérebro. Muito pouco provável ser só relacionado a isso, tá? Porque o cérebro se forma muito rápido. Na 5ª semana de gestação, ele já está praticamente totalmente formado. Agora, se tiver que acontecer algo, vai ser muito antes do nascimento. Então, um prematuro extremo, menor que 28 semanas, ele já tem o cérebro formado. Então, muito provavelmente não ser relacionado à prematuridade, e sim à formação embrionária antes. Tá? A formação lá por volta da 5ª, 6ª semana. Então, na época que o bebê ainda não é viável, o embrião ainda não é viável. Então, a formação do cérebro se dá muito antes. Tá? Agora, se ele teve um parto prematuro extremo, com dificuldade no nascimento, precisou ser reanimado, ficou muito tempo na UTI, ele pode ter uma lesão cerebral secundária a esse processo aí de neonatologia ali, né? Uma assistência ruim na hora do parto, ele pode ter uma lesão cerebral por anóxia, por falta de oxigênio, aí sim justifica. Mas relacionado só à prematuridade, não, porque o cérebro se forma muito rápido, muito antes, tá? E então, acho que se tiver algo que aconteceu, foi durante esse período aí do nascimento mesmo, e não relacionado à prematuridade como si. Que bom. Estamos chegando ao final da nossa live, não por falta de assunto. Né? Eu disse que a live de hoje seria muito importante. Você que participou, teve suas perguntas aí respondidas, e eu sei que a partir de agora você vai procurar um especialista, se for o caso, por orientação do Dr. Edson. Ou então você ficou tranquilo, sabendo do seu caso, né? Tão sério assim. Eu falei que era isso que a gente esperava da live de hoje, né? E as perguntas fossem respondidas, e foram respondidas, né? De maneira, inclusive, muito esclarecedoras. Esse é o propósito do programa, e eu agradeço, doutor Edson, pela sua gentileza de estar aqui, juntamente com a sua esposa. E quem sabe numa outra oportunidade a gente não ouve, não acompanha aí a entrevista com a doutora para falar sobre dermatologia. Muito importante também essa questão a ser discutida aqui. Muito obrigado, parabéns aí. Eu agradeço. É uma grande honra estar aqui hoje, podendo trazer essas informações à nossa população. Estou sempre disponível e nosso trabalho aqui na região está só começando. Tá? Esse é o pontapé inicial. Para mim é uma gratidão imensa poder contribuir, poder ajudar. Lembrando que o atendimento será dia 25. Dia 25. Lá no CIMEP, fica ali próximo aos Correios. Correios, né? Isso aí. Travessa dos Correios, dia 25, a partir das 8 da manhã. O doutor Edson vai estar atendendo ali. Você que estava precisando de atendimento para essa área, pronto, já tem dia 25. É só você se dirigir lá e agendar sua consulta e ter um diagnóstico aí da situação que você pode estar enfrentando relacionada à sua saúde. Saúde é tudo. Eu digo assim,
Alguém falou para mim assim, mas a gente faz plano para tudo, a gente planeja para viajar, a gente planeja para comprar um carro, para comprar uma casa, mas ninguém faz reserva para saúde. E é verdade. Né? A pessoa me falou assim, o cidadão, quando ele morre, não tem dinheiro para comprar um caixão, até o prefeito e o vereador tem que dar, porque ele não planeja a vida dele para a saúde. É verdade Sim, isso. Ninguém planeja a saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem. Doutor, muito obrigado, certo? Deus abençoe, prazer todo meu. O trabalho continue fluindo aí positivamente, né? E que a sua estadia em Bocajuba com a gente seja sempre aí atendendo o pessoal. Tem muita gente nessa área que precisa. Inclusive, eu vou lhe procurar, talvez não talvez não 25, mas uma outra oportunidade, para a gente poder também conversar isso, sobre algumas questões, né? Que eu vim de Belém em 2020 e não voltei ainda como especialista. Estou à disposição. Já nem vou em Belém, mas já vou aqui com... Então, a oportunidade é essa, né? A nossa intenção era essa, de trazer aqui. Está muito bem, né? Você falou dos 40, a gente fica preocupado já. Olha, quem passou dos 40 aí, hipertensão, diabetes, já fiquei preocupado, mas não vou deixar pesar muito, não. Porque eu sei que o médico é para isso mesmo, para esclarecer. O médico é para tirar a dúvida do paciente. Né? O médico tem que ser realista. Tem gente que fala, o médico deixou o paciente para baixo. Não, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser realista. E ele tem que contar a verdadeira história do paciente, né? Eu costumo dizer que o melhor profissional, o melhor médico não é aquele que só dá remédio, é aquele que diz o porquê você está sentindo algo. Quando alguém me procura, ele quer saber, não quer saber, a cabeça dói, beleza, mas por que a cabeça dói? Por que eu tenho esse tremor? É isso que é mais importante, você saber explicar o porquê isso está acontecendo. Porque conhecendo o que está acontecendo, você consegue dar uma solução, se for o caso, se for solucionável. Muito bem, muito obrigado a você que está com a gente até agora. Nós estamos aqui no Oeste Bichara, que é especialista aí em neurologia. Você que precisa desse especialista, dia 25, a partir das 8 da manhã, lá no CIMEB, ali próximo aos Correios, aqui em Bocajuba. Para você de Baião, você que está assistindo a live aqui de Baião, de Apemiri, Bocajuba, Maitetuba. Se quiser vir para cá, é mais perto que Belém, certo? Então aproveite, dia 25, a partir das 8 horas da manhã, atendimento lá na CIMEB, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado, doutora. Também está presente aqui, dermatologista, né? E a gente vai estar certamente aí trazendo sempre pessoas que estão ligadas a áreas importantes para a gente discutir aqui saúde. Saúde sempre. A gente deve cuidar para que não tenha que, quando for procurar o especialista, não tenha mais solução. Então, obrigado pela sua entrevista, suas considerações finais para a gente encerrar a nossa atividade de hoje. Mais uma vez eu queria agradecer a você, a sua iniciativa, a todo mundo que participou com a gente fazendo as perguntas, foram ótimas perguntas, o povo interagiu, achei muito legal isso, é muito importante a gente sempre trazer as nossas dúvidas para a gente conseguir trazer as soluções também, tá? Estou à disposição, amo Mocajuba, nunca esqueceria essa terra, de onde eu saí, de onde eu vim, eu digo, tem um ditado assim, uma frase pronta que diz que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai, né? Eu sempre carreguei isso comigo e estou aqui hoje porque eu não esqueci de onde eu vim. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a você. Até a próxima oportunidade. Domingo, não esquecendo que tem a live com o Rodrigo Costa, falando sobre o evento do dia 26, lá na quadra Irmã Vieira, ginásio Irmã Vieira, cantor Paulo Neto, pela primeira vez em Bocajuba. Um grande evento Costa, a partir das 7 da noite, do domingo. Domingo vai estar com a gente aqui, às 22 horas. E o evento será no dia 26, lá na quadra de esportes de Irmã Vieira, a partir das 7 da noite. Paulo Neto, um grande nome da música evangélica, que foi revelado no programa Raul Gil e que está fazendo sucesso aí na música gospel. O Rodrigo Costa, que é o grande organizador do evento, vai estar comigo aqui no domingo, a partir das 10 da noite, falando sobre o evento, fazendo também aqui um musical aí com sua banda. A gente vai estar aqui adorando a Deus com você. Obrigado por essa, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença da sua esposa. E a gente volta no domingo, a partir das 10 da noite. Se Deus quiser, tenham todos uma ótima noite. Que a paz de Cristo, pelo amor de Deus, a comunhão do doce e do Consolador Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Não só agora, mas para todos sempre. Amém. E até domingo, se Deus quiser.
Você acabou de assistir Uma Palavra de Paz, Esperança e Fé, com R.C. Neto. Obrigado pela audiência.